Irmãos e irmãs, hoje eu não sei se eu lhes digo bom dia, boa tarde ou boa noite, mas seja qual for a hora do dia em que você estiver assistindo esse vídeo, você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui prosseguindo na nossa jornada através do livro do Apocalipse, a revelação, e estamos vindo dos capítulos 12 e 13, em que se vê os crentes sendo perseguidos de um modo hostil. Antes de passarmos para o nosso tema de hoje, vamos orar. Deus bendito, Cristo amado, Espírito Santo, nosso Consolador, agradeço mais uma oportunidade que eu tenho de estar diante dos irmãos e irmãs para nós conversarmos, não vai dar para conversar, né? Mas para eu transmitir aquilo que o Senhor mesmo me deu, me ofereceu, me presenteou para que nós víssemos neste vídeo. Muito obrigada por isso, Senhor. Louvo o teu nome, Deus grande, majestoso, altíssimo, perfeito em santidade, em misericórdia e amor. Nós hoje temos à nossa frente textos temíveis, que nos fazem temer e tremer. Mas nós sabemos que nós estamos seguros nas tuas mãos. Como diz aquele hino, descansando no poder de Deus. É assim que estamos, assim que estaremos para sempre contigo. Obrigada pela tua palavra que vem a nós neste tempo. Em nome de Jesus, muito agradecida eu oro. Amém. Então, meninos e meninas, hoje a nossa lição se chama A Visão dos Remidos e do Juízo e se baseia no capítulo 14 do livro do Apocalipse. O tópico número 1 se chama O Significado dos Remidos e isso está lá nos primeiros 5 versículos do capítulo 14. E eles falam sobre o Cordeiro, sobre Monte Sião e sobre os 144 mil. Primeira coisa, o Cordeiro. Vamos ler o versículo 1, que fala sobre o Cordeiro. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do Pai. Então, primeira coisa que estava naquele slide, o Cordeiro. Quem é o Cordeiro, meus queridos? É Cristo, né? Fácil, essa é facinho. O Cordeiro é Cristo. Mas além disso tem o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. E esse Monte Sião é aquele que está lá na Palestina, onde estava assentada a cidade de Jerusalém. Alguns até acham, alguns dos estudiosos da palavra de Deus acham até que é. Mas outros encaram o Monte Sião citado como um local que se contrapõe aos governos do mundo, ao império do mundo. Representa, na verdade, o império celestial. E em pé sobre o Monte Sião representa que a figura de alguém, no caso o Cordeiro, que tem autoridade sobre o império celestial. E além, então, do Cordeiro do Monte Sião, temos também os 144 mil. A Claudilene já falou sobre os 144 mil. A gente realmente entende que esse número dos 144 mil não deve ser interpretado literalmente. Ele é simbólico,
A gente não pode crer como algumas pessoas creem, que ele seja um número fechado e literal. Mas ele representa, na verdade, os salvos que estão no céu e que recusaram a marca do anticristo, e os salvos de todas as eras. Existe uma corrente de pensamento que interpreta que ele represente os crentes que passaram pela perseguição na terra e agora estão lá prontos para desfrutar os benefícios da graça depois e viver com Deus para sempre, depois do tempo difícil que atravessaram. Então, a gente vê nos versos 1 a 3 que a igreja está selada e está louvando ao Senhor. A gente lê assim: ouviu um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então, igreja selada, já lemos lá que os 144.000 traziam escritos na testa o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Além disso, eles estavam lá louvando, cantavam um cântico novo diante do trono, e só eles, diante do trono, dos seres viventes, dos anciãos. E ninguém sabia esse cântico e ninguém podia aprender esse cântico. Ele é privativo dos que foram comprados com o sangue do Cordeiro. As outras pessoas que não têm a marca do Cordeiro, que não estão selados, não conhecem esse cântico e não podem cantá-lo. Nos versos 4 e 5, a gente vê que é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. É esse o povo que está lá cantando, que está lá louvando e que é selado. O verso 4 diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Então, um povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. O versículo 4 diz que se conservaram castos. Existem alguns estudiosos que até entendem que era gente celibatária, gente casta mesmo. Mas a maioria dos estudiosos entende que isso se refira à castidade espiritual. São pessoas que não cometeram adultério espiritual, não se entregaram à maldade deste mundo. Além disso, no verso 4 ainda se lê: ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Primícias, então, a gente vê lá no Antigo Testamento, as primícias eram a parte da colheita que era consagrada a Deus. As pessoas colhiam, né, a sua produção, e a primeira parte da colheita era consagrada a Deus. Essa parte era chamada as primícias. Então, um povo consagrado a Deus. E igreja é povo de Deus totalmente separado do mundo. E a gente segue com o tópico número 2, que fala sobre o significado dos juízos de Deus. Isso está lá no capítulo 14, dos versos 6 até o 13. No 6 começa assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar,
e as fontes das águas. Irmãos e irmãs, esse era o primeiro anjo, vão ser 3 anjos. O primeiro anjo, ele realiza a proclamação da graça de Deus. Também existem correntes diferentes de pensamento a respeito da participação desse primeiro anjo. Alguns acham que é a última proclamação de Deus ao mundo antes do retorno de Cristo para exercer juízo. Então, que ainda se estaria dando uma chance a alguém que repense a vida, que reconheça a graça de Deus, que a aceite. E as novas que estão sendo proclamadas não são apenas de salvação, elas já são novas de vitória, da vitória que virá para os crentes selados por Deus, por Cristo. Então esse é o primeiro anjo, o anjo que faz a proclamação. Aí vem no verso 8 o segundo anjo. E a palavra de Deus diz assim: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Então, o segundo anjo fala sobre a queda da Babilônia. Babilônia é um termo que você já vê lá do Antigo Testamento, da época do povo de Israel, de Judá. Na época do Antigo Testamento era um império pagão, materialista, destruidor. Era também um império famoso pela sua decadência moral, pela sua idolatria, e para nós, os que cremos, ficou conhecido por oprimir o povo de Deus. A Babilônia antiga, aquela do Antigo Testamento, saqueou Jerusalém e levou cativos, exilados, uma boa parte do povo de Judá. Só que no Novo Testamento, os estudiosos entendem que a Babilônia citada, ela aponta, na verdade, para Roma. O inimigo agora já não era aquela Babilônia antiga, que aliás já tinha sido passado o trator por cima dela. Mas o pior inimigo na era do Novo Testamento era, então, o Império Romano. No Apocalipse, isso que nós estamos estudando agora, nós podemos entender a Babilônia como a civilização opressora final. Antes de tudo se acabar, vai haver uma civilização opressora. Babilônia, a gente pode entender que é a capital dessa civilização opressora. Ela serve de símbolo de qualquer poder anticristão. E nós sabemos que esse poder anticristão não vai apenas ser condenado, ele já está condenado. Então, a Babilônia que nós estamos vendo agora aí no Apocalipse, ela é um símbolo, ela representa os inimigos de Deus em todas as eras. E seguindo, o terceiro anjo proclama a condenação dos seguidores da besta. Isso está lá nos versículos 9 até o 11. E lemos assim: um terceiro anjo seguiu o primeiro e o segundo, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, enxofre e fogo, na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Então esse terceiro anjo, ele proclama a condenação dos seguidores da besta. A palavra diz aí que as pessoas que adoram, que seguem a besta,
elas vão beber o vinho do furor de Deus. Mas serão ainda atormentados com enxofre ardente, né? Fogo e enxofre, que significa o quê? O fogo, sofrimento infindável, sofrimento que não vai terminar para aqueles que são leais ao mal, né? Tormento para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. O que é que resta? Nós vamos ver, olha só, o resultado final do pecado é a separação definitiva de Deus. É isso que está preparado para aqueles que seguem e adoram a besta. Aqui na terra, a gente tem oportunidades, gente. O arrependimento restaura o nosso relacionamento com Deus, mas na eternidade, depois de passar o tempo de todas as oportunidades, já não haverá mais nenhuma oportunidade para quem escolher declarar independência de Deus. O que vai restar para eles? Sofrimento, que não tem fim. Vamos voltar para a câmera. Aliás, é interessante citar aqui, a revista também cita isso, que essas pessoas que adoram a besta e têm a sua marca, beberão do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. É interessante, são interessantes essas duas palavras, sem mistura. Porque Deus exerceu julgamento, juízo sobre muitas nações no decorrer da história, mas sempre misturada ao julgamento, ao juízo de Deus, havia a sua misericórdia. Lembram-se que lá em Lamentações de Jeremias, a gente lê que as misericórdias que se renovam a cada manhã, as misericórdias de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Então, mesmo em épocas, em fases de juízo, de julgamento da parte de Deus, as pessoas podiam contar que misturada a esse julgamento, estava presente ainda a misericórdia de Deus. Mas aqui, em Apocalipse 14:10, a gente lê que as pessoas que seguem a besta e têm a sua marca, beberão do vinho do furor de Deus, derramado sem mistura. Ou seja, é furor de Deus puro. Aí a gente segue falando, nós estávamos no versículo 11, e a gente vai ler o 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Estávamos falando dos adoradores da besta, dos seguidores da besta. Agora nós estamos falando no 12 daqueles que perseveram, aqueles que continuam, aqueles que continuam sendo santos, que obedecem aos mandamentos de Deus, aqueles que permanecem fiéis a Jesus. São aqueles que sabem que mesmo que eles estejam sofrendo no atual momento deles, Deus há de punir seus inimigos. E esse conhecimento é um desafio para que os santos não neguem a fé em Cristo, porque nada passa despercebido aos olhos de Deus, que sonda corações, motivações. Portanto, o conhecimento do triunfo final de Deus é algo que tende a encorajar a nós, o seu povo, para que nós possamos permanecer fiéis durante as provações, durante as perseguições. E no verso 13, a gente lê assim: então ouviu uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão.
Então, voltando lá para o slide, motivo para os que morrem no Senhor serem felizes. Primeiro, descanso, né? A voz dos céus dizia: eles descansarão das suas fadigas. Então, o primeiro motivo para ser feliz, descanso, literalmente, tirando do original em grego, quer dizer, receberão refrigério, habitarão seguros, descansarão de suas fadigas, principalmente o povo da tribulação, diante das adversidades pela força do anticristo. E aí a gente pode confrontar o descanso destinado aos que morrem no Senhor com aqueles que seguem o mundo, a besta, o diabo. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Isso está lá registrado em 14:11. Olha a diferença, gente. Enquanto os que morrem no Senhor recebem descanso das suas fadigas, os que morrem adorando a besta e a sua imagem, para eles e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Além do descanso, temos aí que as obras dos fiéis a Jesus os acompanham. Isso mais tarde a gente vai falar um pouco mais, né? A gente saber que aquilo que a gente plantou aqui como obra não foi o que nos salvou, mas com certeza cumpria o plano de Deus para aqueles que creem, como diz lá o apóstolo Paulo em Efésios 2:10, 8 e 9 ele vem dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não vem do mérito de ninguém, ninguém tem mérito algum com relação à sua salvação, mas que nós fomos criados para as boas obras, que estavam lá desde muito tempo esperando para que nós as realizássemos. E essas boas obras realizadas aqui, elas seguem, acompanham ao céu aqueles que morrem no Senhor. Aí chegamos ao terceiro tópico, que é o significado da ceifa, e que está lá nos versos 14 a 20. Sim, lá no verso 14, irmãos, a gente lê assim: olhei, diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Muitas vezes Jesus foi identificado como o Filho, com letra maiúscula, o F maiúsculo, o Filho do homem. Então, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Sentado sobre uma nuvem branca, um filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça, uma foice afiada na mão. A coroa é símbolo de rei, é símbolo de autoridade e é símbolo de vencedor. Agora, a foice afiada, irmãos e irmãs, ela representa que essa pessoa, além de rei, vencedor, ela é um juiz. E, continuando, nos versos 15 e 16, então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem, ou seja, para Jesus, o Cordeiro: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Então, aí, essa é o que a gente chama de primeira ceifa. A ceifa aqui
vem da foice na mão de Jesus. Interpreta-se que essa seja a primeira ceifa dos santos protegidos da ira de Deus. E é Cristo com a sua foice separando os fiéis dos infiéis, colhendo para si os que são protegidos da ira de Deus. Mas nós vamos ainda ver os que não são esses daí, os outros. Aí um outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda um outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada. Esse segundo anjo: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E agora chegou, gente. Já foram coletados, já foram colhidos os fiéis a Jesus, já foram separados dos ímpios. Agora chegou a hora de se manifestar o juízo sobre os ímpios. E a palavra de Deus continua assim: o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Então essa é a segunda ceifa, que envolve os ímpios. E o que é esse grande lagar da ira de Deus? O lagar é o quê? É também chamado prensa de vinho. É o lugar onde as uvas eram ajuntadas e depois elas eram esmagadas. Significa a força inexorável de Deus sobre os que se rebelam contra ele. O lagar da ira de Deus significa a destruição das obras malignas pela justiça divina, pela justiça de Deus. E coisa triste, das uvas esmagadas desses ímpios não sai suco, não, sai sangue. E isso é falado lá no verso 20, meus irmãos e irmãs. O verso 20 diz o seguinte: essas uvas, os ímpios, foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, não suco, sangue, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Irmãos, difícil de dizer isso. O sangue que saiu da matança dos infiéis se estenderá por aproximadamente 300 quilômetros. E esse nível dos freios dos cavalos corresponde a uma altura aproximada de 120 quilômetros. Imagine esse horror, irmãos. Um rio de sangue que se estende por 300 quilômetros. Gente, um pouco mais da distância daqui de Araraquara até São Paulo. 300 quilômetros de sangue com uma altura de 1,20 m. Depois vocês olhem aí, pega a trena na sua casa e vê o que é uma altura de 1,20 m. Altura de 1,20 m, eu sou baixinha, né, gente? A altura de 1,20 m é uma régua. É uma régua daqui do alto da minha cabecinha para baixo. Pega eu, Vilma, coloca uma régua aqui e baixa 30 centímetros. É essa que vai ser a altura da coluna, da corrente de sangue. Isso tudo é muito sério e é isso que está, segundo a palavra de Deus nos diz, é isso que está reservado para os ímpios. E além do mais, elas foram pisadas no lugar, verso 20, fora da cidade. Isso tem importância. Fora da Nova Jerusalém, excluídos da presença de Deus, e eu completo para sempre. Então, termina de uma maneira muito chocante esse capítulo 14, que é a base para a nossa alma. Muito chocante. Mas seguindo, para encerrar nossa aula, para a gente parar e pensar e praticar algumas coisas. Primeira, o julgamento final não será adiado para sempre. Vocês sabem, nós falamos 2 aulas atrás que todas essas coisas estão marcadas pelo Pai, com dia, hora, mês,
ano, está tudo marcado. Nada vai ser adiado, muito menos adiado para sempre. Quem já recebeu as boas novas em sua vida, confessou seus pecados e confiou em Cristo para a salvação, nada tem a temer do julgamento. Gente, então é assim, estamos seguros. Por mais que a vida seja difícil, estamos vivendo uma época de pandemia, uma época difícil, uma época de exceção, mas o nosso futuro é garantido, certo, tranquilo, como falamos agora há pouco, de descanso, de refrigério, de segurança. Então a gente vê essas coisas horríveis escritas na palavra de Deus, mas isso não está escrito para a gente temer, para a gente correr, para a gente se apavorar. Não, porque a gente tem que saber que esse futuro não é para nós. Não é para nós. Mas isso ao mesmo tempo, irmãos, tem que nos deixar alertas para aqueles que nos rodeiam e que não têm a segurança que nós temos. Então nós precisamos, como fez o primeiro anjo, nós precisamos proclamar as boas novas da graça, da salvação por meio de Jesus. Porque se eles não forem alcançados por essa graça, o fim que lhes é reservado é esse fim terrível que a gente acabou de ler. Outra coisa, o mundo valoriza dinheiro, poder, prazer e não a liderança de Deus. Não podemos ficar com os valores do mundo, renegar Deus, violar os princípios cristãos. Hoje em dia, irmãos, nós somos bombardeados pelos valores do mundo. E se a gente não ficar muito esperto, não ficar muito apegado a Deus, não mantiver um relacionamento sério com Deus, vê lá no Facebook, não é? Tem assim, situação, né, sentimental da pessoa assim, em um relacionamento sério. E isso é o que a gente precisa estabelecer com Deus, um relacionamento sério. Se nós não estivermos num relacionamento sério, a gente vai começar a aceitar os valores do mundo. E não é isso que deve reger a nossa vida. Seguindo, precisamos confiar em Deus, que pode nos dar paciência ao passarmos pelas provações da vida diária e permanecermos obedecendo a Ele mesmo. A Ele mesmo quando isso não for exatamente aquilo que desejamos ou que seja perigoso. Nós não podemos nunca abrir mão da confiança que nós temos em Deus. A pandemia há de passar. E nós podemos passar por esse tempo diferenciados de outras pessoas, porque nós confiamos em Deus. É o Deus que nos dá paciência. Quando a gente passa, sabe aquelas provações do dia a dia? Ele está lá. E Ele está lá também nas grandes crises da nossa vida, nas grandes crises do nosso país, nas grandes crises do mundo. Deus continua lá. E é o mesmo Deus que nos acompanha na nossa vida diária, que nos dá paciência, que nos dá sabedoria para fazermos as melhores escolhas. Mesmo nós precisamos seguir obedecendo, mesmo que o caminho que Deus nos aponte não seja bem aquele que a gente mais queria, não seja aquilo que a gente pediu a Deus, mas a gente não sabe o que é melhor para nós, Deus sabe. Então, mesmo que Deus aponte para onde a gente não estava, porque a nossa vontade, a nossa carne, ela existe. Então a gente continua querendo fazer a nossa vontade, não a de Deus, seguindo na contramão de Jesus. Mas a gente precisa entender que a gente precisa permanecer fiel a Deus, mesmo que isso não seja aquilo que a gente tinha planejado, e mesmo até que isso seja perigoso para nós. Aqui no Brasil nós não vivemos perseguição religiosa, irmãos e irmãs, mas já existem vários irmãos nossos cristãos pelo mundo que passam por isso, e eles têm que escolher. E quantos deles, graças a Deus, têm escolhido permanecer fiéis a Deus, mesmo sendo perigoso. E por último, dinheiro, fama e bens não podem ser levados desta vida. Vocês já sabem disso, que caixão, não tem gaveta, ninguém vai levar dinheiro. A fama que a gente adquire aqui vai ficar por aqui mesmo. Os bens que a gente adquiriu não vão ser levados desta vida. Mas nós podemos produzir frutos que sobreviverão à morte.
né? Frutos como amor, bondade, fidelidade a Deus, testemunho diante daqueles que ainda não creem. A bem da verdade, né, irmãos, toda a parte do fruto do Espírito, todos os componentes do fruto do Espírito que nós desenvolvermos neste mundo, eles vão sobreviver à nossa morte. Eles são frutos preciosos. Hoje pela manhã eu estava lendo que o nosso exemplo de pessoas fiéis a Deus, que procuram imitar o caráter de Cristo, este exemplo diante tanto dos que creem como dos que não creem, este exemplo é aquilo que vai sobreviver inclusive à nossa morte. O nosso exemplo, ele pode ter impacto sobre as pessoas que ficarem até depois da nossa morte. Nossos valores precisam estar alinhados com os valores de Deus para produzirem frutos que durem para sempre. Onde está o teu tesouro, irmão? Onde está o meu tesouro? Lá em Mateus 6,21 diz que onde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. Nós precisamos desenvolver como tesouro na nossa vida a fidelidade a Deus. O fato de sermos seguidores de Jesus, de Deus, em sua trindade ser prioritário na nossa vida, norteando as nossas escolhas de valores. Que isso fique, que isso seja influência na minha vida, na sua vida, durante esta semana e durante os dias que forem que seguirem. Que o estudo de trechos e passagens chocantes do Apocalipse, em vez de despertarem medo na gente, que despertem esperança. Esperança de que as catástrofes não vão nos atingir. Mas, por outro lado, podem atingir gente que a gente ama e que nós somos responsáveis pela propagação daquilo que nos salvou, para que elas também recebam os benefícios da graça de Deus. Que esse Deus de graça e de misericórdia acompanhe cada um de vocês na sua vida, nas suas escolhas. Hoje, seja quando for que você esteja vendo essa aula, e sempre. Que Deus os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus. Até!